Vamos seguindo na leitura, interpretação, compreensão e aplicação aqui do texto de 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Vou convidar a todos a lerem comigo a partir do versículo 5 em diante. Vamos até o versículo 8, se der tempo a gente segue mais adiante, se não, a gente fica somente por aqui. Não se lembram de que quando eu ainda estava com vocês, costumava lhes falar essas coisas? E agora vocês sabem o que está detendo, o que o está detendo, para que ele seja revelado no seu tempo, no seu devido tempo. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Queridos, vejam, vamos retomar aqui. Veja que o versículo 5 começa dizendo: não se lembram de que, quando eu ainda estava com vocês, costumava lhes falar essas coisas? Ora, de que coisas o apóstolo Paulo está falando? A que coisas ele está se referindo? Ele disse: quando eu estive com vocês, quando eu estava com vocês em Tessalônica, eu costumava falar acerca desses assuntos, dessas coisas que agora estamos falando. O que vamos encontrar no versículo 3 e 4, ele falando acerca da apostasia e do amadurecimento do homem da iniquidade, aquele que se levanta contra tudo que se chama Deus ou objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. E é preciso, queridos, eu vinha hoje para cá pensando nesse texto e também fazendo uma relação com a nossa experiência cristã. Isso porque quando nós lemos um texto, fatalmente é necessário que nós, ao lermos, sobretudo o texto bíblico, nós façamos sempre uma relação com os ensinamentos, com o espírito do texto, com a nossa experiência humana, para que nós possamos não somente obter um conhecimento acerca de algo, mas que nós possamos de alguma maneira sermos melhorados. O estudo da Escritura visa esse melhoramento. Afinal, a Escritura tem o objetivo de dar o testemunho acerca da verdade, acerca de Deus, acerca do seu Filho, acerca do homem, acerca do pecado. E esse ensinamento é o discipulado, O Senhor está nos ensinando, Ele está nos discipulando, Ele está nos disciplinando, na medida em que nós entramos em contato com a palavra e nos deixamos, portanto, ser por ela instruídos. Então, vindo para cá, pensando acerca desses dois grandes temas que ele coloca aqui no capítulo 2, que é a apostasia e a manifestação do homem do pecado, o amadurecimento e manifestação do homem do pecado. Nós falamos disso na semana passada, um pouco na semana retrasada, mas só para os irmãos entenderem, esse texto situa-nos dentro de um tempo profético em que haverá a grande apostasia. Então, quando se lê textos proféticos, geralmente nós costumamos projetá-lo à frente, Ou seja, virá um tempo em que a apostasia virá. Mas devemos nós entender que a apostasia não é algo que acontece do dia para a noite. Apostasia é um estado de consciência que se coloca em oposição a Deus. E olha que nós já temos sido advertidos que o se colocar em oposição a Deus não é necessariamente
aquele que está desbravando palavras de blasfêmias contra Deus. Esse está declarando, está claro, está visível, está patente, mas mesmo aqueles que com os lábios, paz, minha irmã, não proferem palavras de blasfêmias, mesmo que com os lábios traga o nome de Deus, o nome de Jesus e do Evangelho, esses podem sim estar dentro de um processo, né, de apostasia, na medida em que nós, embora tenhamos o nome de Deus e nós arrogamos a autoridade das Escrituras, mas se porventura nós não tivermos nenhum vínculo, nenhuma relação concreta, real, de amor, né, e de discipulado para com essa verdade, então o que nós falamos pode não significar absolutamente nada, né? As palavras, elas só tendem a ter algum valor quando proferidas e professadas de coração, verdadeiramente. De modo então que, como a apostasia, ela não pode acontecer do dia para a noite, não é? Assim como, por exemplo, a noite é um símbolo de apostasia. Por exemplo, quando nós lemos João capítulo 9, Jesus fala assim: olha, façamos as obras de Deus enquanto é dia, porque virá a noite quando ninguém poderá trabalhar. Então veja que a noite ali que Jesus faz menção, não é a noite física, essa noite da rotação da terra, não é? Mas é essa noite da terra que nós conhecemos. Agora, por exemplo, pelo menos aqui no Brasil, está de noite, mas essa noite ela está aqui para representar o período de profunda treva espiritual na mente, na consciência e no coração dos homens. Jesus aponta então, ele usa a noite que nós conhecemos para representar esse tempo. Então, se você tem aqui, por exemplo, a noite como sendo um significante que aponta para o significado são as trevas, não é? Do entendimento, as trevas na consciência. Então você olha para o significante, que é a noite física, para você compreender como pode ser então a apostasia. Você toma um pelo outro, é assim que você lê uma parábola. E olha que a parábola, ou a alegoria, ela fala muito mais do que as próprias palavras, porque Jesus fala, façamos as obras de Deus enquanto é dia, porque vem a noite quando ninguém pode trabalhar. São poucas palavras, mas se você agora tomar a noite enquanto símbolo, e começar agora a verificar, a olhar essa metáfora, você vai vendo que o entendimento vai se ampliando. Por exemplo, você está em pleno meio-dia, na luz meridiana, na luz maior. E aí, então, o dia começa, a partir do meio-dia, a se declinar. Sim ou não? Ele começa a se declinar. 1h da tarde. Você não percebe que o dia está se declinando. Mas a relação de 12 horas, que é a luz meridiana, para 1h tem declínio. Ou não tem declínio? Não é? Para as 14 horas, vamos colocar para nós entendermos, o dia está se declinando, mas você não desconfia da chegada da noite, mas percebe que o dia está se declinando. Às 16 horas, às 17 horas, quando às 18 horas você começa a desconfiar que o dia está se declinando. Mas ele já vinha se declinando desde 12 horas e 1 minuto, já estava se declinando. Mas você não desconfiava, mas você passa a desconfiar a partir das 18 horas. E aí você se depara com o pôr do sol, que é bonito, o arrebol. O arrebol é quando as trevas da noite se encontram com a luz do sol, com os raios solares. Quando faz aquela interseção de luz e trevas, gera o arrebol, que nem é dia nem é noite, mas o prenúncio da noite está muito claro agora para todos.
E daí então vai escurecendo. Quando der 19 horas, já escureceu, pelo menos aqui em Brasília, você sabe que é noite. Mas as pessoas ainda estão nas ruas, né? Estão nas ruas, estão saindo do trabalho, os ônibus estão cheios, as ruas estão cheias, o supermercado tem muitas pessoas, mas é noite. Mas não é uma noite ainda que te impõe o medo, o frio, a solidão. Daí quando dá as 21, 22 horas, que as pessoas já se recolheram na sua maioria, né, que só encontram os guardas ou os embriagados, 23 horas, meia-noite, você fala assim, estou na mais densa noite. Ao contrário do meio-dia, que é a luz meridiana, a densa noite está por volta da terceira vigília, por volta das 2, 3 horas da manhã, é onde a noite pesa mais densa, mais escura, mais sombria, mais solitária, que impõe maior medo, maior frio, é onde está ali na sua maior força, vamos colocar nesse sentido. Então veja que o tanto de coisas que nós tiramos daqui, da metáfora, falando da noite que nós conhecemos. Assim também é a noite espiritual, que a noite física representa. Ou seja, a apostasia é algo que vai se estabelecendo pouco a pouco, sem que você perceba, até chegar nesse tempo de apostasia de que diz o texto de Paulo, ou seja, a essa terceira vigília da noite, a apostasia já vinha acontecendo pouco a pouco, nos mínimos detalhes, em cada situação, em cada decisão, em cada modo de vida que nós escolhemos e decidimos viver. Tudo isso vai sendo construído e, portanto, nós cristãos precisamos estar muito atentos a essa questão, uma vez que nós somos filhos da luz e não das trevas, não é? Sempre falando de maneira geral, sempre falando cada um sabe de si, cada um pensa acerca de si, cada um tem o testemunho ou não do Espírito Santo na sua vida, e portanto cada um julgue a si mesmo. Mas o fato é que nós precisamos pensar essa questão e observar como que nós já podemos identificar traços da apostasia no nosso tempo. E traços da apostasia na igreja. Observe que quando nós falamos de igreja aqui, nós estamos falando exatamente da igreja triunfante do Senhor. Está falando da igreja enquanto reunião de pessoas que, de certo modo, se identificam quanto à fé, que se identificam na comunhão com os irmãos, naquele segmento de entendimento, igreja local, que não necessariamente é a igreja triunfante, que não necessariamente é a igreja noiva do Senhor Jesus, não necessariamente. Então, pensar isso é muito importante para aqueles que têm o desejo sincero e verdadeiro de ser igreja triunfante, de ser manifestado como filho de Deus, por ocasião da sua parousia. Então, alguns traços já aparecem, já se manifestam. E um deles, nós poderíamos aqui mencionar alguns, mas eu poderia citar um que é muito notório. Eu conversava com uma pessoa essa semana e nós tocávamos neste ponto, nesse aspecto. É a questão de o quanto que a ideia de autoridade tem sido relativizada. Por exemplo, né? Quando nós falamos dos pais em relação aos filhos, eu perguntaria, para que servem os pais nos dias de hoje? Para que servem os pais? Alguém diria, uma pessoa bem sensata, né? Os pais, eles servem para educar, para alimentar, para cuidar financeiramente do sustento do filho ou dos filhos, da saúde física, emocional dos filhos, não é?
Mas quando você olha para a prática, me parece, salva algumas exceções, que os pais servem mesmo para bancar os filhos. Bancar os filhos. Veja que aqui não tem nenhuma... Eu estou falando, não é pejorativo essa questão. Os pais têm que bancar os filhos. Afinal, os filhos não têm, na sua infância, adolescência, até mesmo na juventude, algumas vezes não têm a condição de se manter. Então, os pais têm mesmo que bancar a vida material do filho. É óbvio, não estou discordando disso. Mas me parece que se reduz a esse fator, porque os pais têm todos os deveres da manutenção do filho, mas, embora os pais se esforcem por educar os seus filhos, muito pouco os filhos aproveitam da educação dos pais. Isso porque os pais, nos dias de hoje, perderam completamente a sua autoridade sobre os filhos. Alguém pode dizer, mas os de antigamente talvez tinham mais autoridade. Mas também era somente no chicote, na pancadaria. Apanhávamos de vara, de goiabeira, fio de ferro, tapa na cara, chute, não é? E obedecíamos ali na frente dos pais, porque quando saíamos da frente dos pais, fazíamos tudo o que não podia ser feito, né, ou que pelo menos éramos orientados a não fazer, mas fazíamos. Mas hoje em dia, até mesmo isso se perdeu. Os pais, positivamente, tomaram a consciência de que não podem agredir seus filhos, o que é um crescimento da humanidade. Não pode bater nos seus filhos como se bate no animal, se bem que também não se deve bater em animais, mas a relação, para os irmãos entenderem, como alguém que bate num cavalo de chicote, os pais queriam fazer o mesmo com o filho, mas a consciência humana tem sido alterada, nós estamos mudando. E os pais, então, perdendo ou abandonando o único instrumento de coerção que possuíam, já não possuem mais nada. Então eles falam, eles clamam, eles conversam, eles rogam aos filhos, mas os filhos não dão atenção. Às vezes zombam do pai, respondem os pais, criticam os pais, não é? Mas Paulo dizia que esse era um sinal de apostasia. Ele vai dizer em 2 Timóteo capítulo 3, que os últimos tempos seriam dias difíceis. E aí ele passa a relatar quais eram as características que teria nesse tempo. Ele diz que os filhos seriam desobedientes aos pais. Mas veja que eu trouxe a questão dos pais para vocês entenderem a relação de uma autoridade divina por meio de um ser humano, que são os pais, sobre outro ser humano. Os pais, eles são autoridades de Deus sobre os filhos. Mas essa autoridade que passa pelos pais não tem sido reconhecida, os pais têm sido desautorizados pelos filhos. Quem está me entendendo? Isso, de um modo geral, é muito patente. Mas eu quero chegar mesmo num outro ponto. É na igreja local. Porque, segundo a revelação do Novo Testamento, as igrejas locais, enquanto comunidades, elas são constituídas de pelo menos, minimamente, 3 categorias de pessoas. Quando se lê em Filipenses capítulo 1, versículo 1, nos é dito, né, Paulo dizendo: saudai aos bispos, aos diáconos e aos santos que estão em Filipos. Quando ele diz, eu estou saudando aqui os bispos, os diáconos e os santos, então pelo menos ele categorizou 3 grupos distintos de pessoas. Os santos são toda a comunidade, cada um de nós enquanto alguém separado por Deus, né, para pertencer a Deus e para ser trabalhado, né, até que nos tornemos totalmente exclusivos de Deus. Os diáconos, como nós sabemos através de Atos capítulo 6,
são aqueles que servem às mesas. O que implica que a comunidade ela tem um serviço social e tem que haver pessoas de boa reputação, de responsabilidade, cheios do Espírito Santo, que possam realizar essa tarefa da ação social, de cuidar dos pobres, dos famintos, da distribuição do alimento diário, não é? Mas talvez incluem também aqui nesse grupo dos diáconos, todos aqueles que de alguma maneira estão prestando algum serviço concreto e direto para a comunidade. Um serviço prático, de ordem prática. São aqueles que servem, são os servos de Deus, os servos da igreja, os servos dos santos. Quem está me entendendo? Mas também diz acerca dos bispos. Bispo no grego é uma palavra episcopos, que significa aquele que administra a comunidade do ponto de vista material e do ponto de vista espiritual, por ele ter o privilégio de ter um olhar sobre a comunidade. Ele tem um olhar mais claro, porque ele está mais distanciado quanto ao olhar, no sentido de que ele tem uma super de grande visão, ele tem uma visão clara da economia de Deus, uma visão clara do propósito de Deus, e portanto ele está habilitado a dirigir a comunidade. Esse é o conceito bíblico de bispo, diferentemente do conceito piramidal, do conceito militar de bispo nas igrejas da atualidade, né? Dessa hierarquia que criaram, que inventaram, que me parece que não tem nada a ver com o que a Bíblia ensina. Mas de todo modo, isso se parece muito com uma casa. Os pais, esses que têm a supervisão, que estão ali para alimentar a casa, para cuidar da casa, para dirigir a casa, que são os pais. Temos ali o irmão mais velho, digamos, que tem uma função de servir, geralmente os mais novos, e os mais novos que são aqueles que são servidos. É mais ou menos essa a ideia. Bem, essa ideia de igreja, conforme estou colocando, já foi abandonada por muitas pessoas. Por muitas pessoas. A partir do segmento que, vamos falar do Brasil, né? Está aí já despontando já há alguns anos como os desigrejados. São aqueles que entendem que esse modelo de comunidade, conforme consta como um fato social no Novo Testamento, eles acham que isso é uma invenção de pessoas espertalhonas, e eles acham que não é a vontade de Deus, eles acham até inclusive que é um desserviço que se presta ao Evangelho, e portanto abandonaram completamente, e desses nós não vamos falar, porque me parece que nós não participamos desse grupo. Tem um outro lado, um outro extremo, que são os por demais igrejados, que falsearam a vida comum da igreja, dessa relação de comunidade, de família, e construíram seus grandes impérios, e que exercem, portanto, sobre a igreja, uma autoridade com cetro de ferro. Com cetro de ferro. Semana mesmo eu vendo um desses líderes, dessa categoria equivocada, desviada do verdadeiro evangelho, dando um sermão, e para vocês não confundirem sermão com o sermão pregado, entenda, grosso modo, como se fala no vulgo, pagando um sapo para a igreja, uma igreja lotada, mais de talvez umas 10 mil pessoas, e ele falando palavras tão grosseiras, tão fortes, né? E aquele silêncio, e tudo por quê? E ele falava com razão, né? Mas fazia o uso indevido, ou de palavras indevidas, com cetro de ferro, machucando os irmãos, porque ele levou, porque os irmãos saíram antes da reunião acabar, em suma,
Saíram antes da reunião acabar. Eu falei, imagina se esse pastor fizesse parte da nossa igreja, do DEVAP, né? Porque de fato a reunião acaba e quando se diz amém, aqui é a oração final, já saiu às vezes a metade dos irmãos já foram embora, há muito tempo, né? Seria mais ou menos como você estar a uma mesa com as pessoas e você comer mais rápido que elas por algum motivo e você abandonar a mesa com as pessoas comendo, não é? Enfim, de todo modo, esse pastor usava de palavras muito fortes e eu pensava, puxa, como que essas pessoas se submetem a esse jugo de escravidão? Não é? Porque a despeito de as razões serem cabíveis no que estava acontecendo, não é daquele modo que conduz a igreja, que conduz os irmãos, que conduz pessoas, que conduz ovelhas do Senhor Jesus Cristo, eu imagino. Mas, voltando ao ponto, nós temos aqui então de volta o exemplo daquela família com aquele regime antigo em que o pai ou que os pais usam de arbitrariedade e força contra seus filhos. Esse tempo passou, mas hoje ainda existem pais que assim fazem, como há líderes e pastores que assim também o fazem. Mas no ponto que eu estou colocando, e que é a nossa realidade, é de olharmos para uma comunidade normal, no modelo bíblico. Então, algumas perguntas seriam interessantes nós levantarmos, para nós pensarmos a nossa condição. Primeiro, qual é o valor, de fato e de verdade, que tem para nós a igreja local? Já fiz essa pergunta outra vez, não é? Até a irmã Luzia pediu para eu refazer a pergunta no grupo, eu acabei não fazendo. Mas uma pergunta é: qual é o valor real que a comunidade local tem para nós? Se tem algum valor, ou se não tem valor, porque nós não pensamos nessas coisas. Será que o não valorizar a comunidade local, enquanto reunião dos santos, sob uma administração de bispos, de pastores comprometidos na condução, na alimentação, no cuidado do rebanho, será que esse desprezo não é um traço de apostasia? Pode parecer uma coisa muito insignificante, né? Pastor, a gente vive num tempo difícil, é muito complicado se reunir. Mas nós estamos falando de minimamente uma reunião semanal, de 2 horas, 2 horas e meia. Então, não é possível que alguém não possa. Aqueles que têm maior dificuldade, trabalham à noite por escala, mas não tem um domingo no mês que possa participar. Não há domingo nenhum no semestre, não há domingo nenhum no ano. Foi o que o Cádimo falou agora há pouco. Ele nem sabia que eu ia tocar nesse ponto, e ele falou assim, que para poder trazer os irmãos para a reunião, vai oferecer bolo e... Foi você que falou ou foi o Raimundo? Raimundo, você vai oferecer bolo para os irmãos? É um coffee break, né? Enfim, mas será, vamos pensar isso, queridos, isso não seria um traço? Não seria um declínio? Porque se nós não pararmos para pensar e para nos perguntar sobre isso, pode ser que nós estejamos vivendo nesse processo de chegada da noite, sem nos apercebermos. Estamos por volta de 4:30 da tarde, 16:30, está declinando, mas nós não nos damos conta da chegada da noite, porque é uma coisa que nos parece muito simples e muito banal. Mas eu tenho para mim que isso é um traço. Ou seja, as coisas referentes a Deus, cada vez mais vai perdendo o seu valor. Vai perdendo o seu valor. Eu digo isso porque, a despeito de o quanto cada um de nós fale com os lábios que tem valor, o valor real que nós damos é aquele que nós fazemos acontecer na nossa vida. Porque se eu digo que tem valor,
Mas na prática, qualquer outra coisa é suficiente para me privar daquilo que eu digo que tem valor, então qualquer coisa tem maior valor do que aquilo que eu digo que tem valor. E se qualquer coisa é mais valiosa do que aquilo que eu digo que tem valor, o que tem valor perdeu totalmente o seu valor, e o que ganhou valor é aquilo que eu digo que é menor do que aquilo que eu chamo de valor. Quem está me entendendo? Então isso é um traço. Mas vamos pensar um pouquinho mais acerca desses traços da apostasia. Para que serve a igreja? Qual o valor? Qual é a razão da igreja? Falamos do valor. Vamos falar da razão. Qual é a razão de ser igreja? Por que nos reunir? Por que nos reunir? Então, eu poderia citar aqui muitas coisas, eu não tenho como, o tempo nosso é muito curto, mas certamente, em primeiro plano, a razão de ser igreja e dela participar é a nossa comunhão. É eu em relação a você, é você em relação a mim. Essa vida de relacionamento, que hoje em dia está tão escasso. A igreja é um ambiente onde nós, se vivermos de fato a vida da igreja, nós podemos estreitar os nossos laços, podemos curar alguém com a sua presença, com o seu carinho, com o seu abraço, com o seu sorriso, podemos compartilhar uns com os outros as necessidades, porque nós já não estamos distantes, estamos agora próximos. E é nessa aproximação que nós podemos então nos conhecer melhor, que nós podemos inclusive estar habilitado a ajudar efetivamente aquele que está próximo de nós. Porque quando estamos distantes, nós somos apenas números. Mas quando nós vivemos em comunidade, isso tende a mudar se levarmos a sério que a comunhão é algo extraordinário e de valor fundamental para o ser igreja. Agora, a igreja também tem um papel interessante, porque é por meio da pregação da palavra que todos nós somos apacentados. Ou seja, todos os crentes, eu parto do pressuposto de que ele entende a metáfora da ovelha. Por que Deus chama os homens, todos os homens da terra, em relação a ele, de ovelhas? Salmo 100, 104, eu não sei, não lembro exatamente qual salmo, mas é o salmo, está entre os 100 lá, entre os 100, em que em que o salmista vai dizer, né, que nós somos todos ovelhas do seu rebanho, que todas as terras são ovelhas do rebanho do Senhor. Então essa metáfora fala do pastor e do cuidado do pastor para com esse rebanho de Deus para com os homens. Chegando na igreja, nós vemos que como eu posso colocar, essa função divina, essa obra divina de pastoreio, ela passa pelos pastores. Os pastores devem apacentar o rebanho de Deus. Mas a pergunta é: como os pastores apacentam o rebanho de Deus? De que maneira as ovelhas do rebanho do Senhor são apacentadas? De que maneira? E aí nós temos que ser corrigidos, porque me parece que o que se entende por pastor é aquele que vai ao funeral, fazer a cerimônia de funeral para a família. Pastor, cadê o pastor? Chegou? É ele que vai conduzir aqui os trabalhos. O pastor é aquele que vai visitar o enfermo, o irmão quando está enfermo. É aquele que realiza cerimônias de casamento. É aquele que certamente estará no culto de domingo, porque ele tem um papel de dar aviso, de fazer o sermão, essas coisas ele tem que fazer. Então ele acha que quando o pastor faz essas coisas, ele está apacentando.
Mas veja que o apacentamento ele é divino. E, portanto, ele só pode ser feito por um instrumento divino. E o apacentamento que as ovelhas do Senhor recebem é certamente por meio da palavra de Deus. Querem ver? A pergunta é: quem é que vai visitar, já que o pastor é o que visita, quem é que vai visitar o pastor quando ele está enfermo? Então, o outro pastor é o Josué que vai me visitar. E se o Josué não estiver em Brasília, então o pastor Alexandre fica sem visita. Por quê? Porque quem visita é pastor. Então, não é pastor, então você não deve fazer. Quem é que se preocupa quando na família do pastor tem tribulações, doenças na família? Quando morre um, depois morre outro, e já tem outro na fila para morrer também. Quem é que se preocupa? Ninguém se preocupa. Veja como o nosso conceito de apacentamento está equivocado. Está totalmente mudado, né? Então, a igreja, ela é apacentada por meio da palavra de Deus. Ou seja, se a ovelha ser apacentada é ser conduzida, ser curada, ser protegida, não é? Ser curada, ser alimentada, protegida, cuidada, é o apacentamento. De que maneira podemos conduzir a igreja do Senhor? Alimentando, protegendo, curando, se não por intermédio da palavra de Deus. O que é um rebanho bem pastoreado? É um rebanho que tem a palavra de Deus abundantemente como alimento. O que é uma igreja bem pastoreada? É uma igreja que está protegida dos predadores, mediante o entendimento ministrado da palavra de Deus. Como é que a ovelha é curada? Mediante a ministração da palavra de Deus. Então, quando a palavra de Deus é abundante no rebanho, esse é um rebanho bem pastoreado, bem cuidado. Só que temos um grande problema aqui. Como nós começamos dizendo que um dos traços da apostasia é a relativização da autoridade, nós temos aí que há tanto a figura dos pastores, quanto a própria palavra e cuidado ministerial que é dispensado também tem sido relativizado. Então, para que eu seja bem claro e vocês não tenham dúvida nenhuma do que eu quero dizer, qual é a relação efetiva entre o rebanho e o ministério? Por exemplo, o pai fala: filho, você tem que ir à escola. Um filho bem educado, um filho que obedece seus pais, que está em harmonia com essa relação pais e filhos, o que ele faz? Ele vai à escola. Aí o filho quer fazer alguma coisa, o pai fala: não, filho, hoje não, você não deve ir. Você deve fazer as suas tarefas de casa. Aí depois você faz o que tem que fazer. Aí o filho, se estiver em harmonia na relação pais e filhos, o que ele vai fazer? As tarefas. Sim ou não? Mas e quando os filhos não estão em harmonia com os pais? Dane-se os pais. Os pais falam, ficam roucos de falar, se cansam de falar. E os filhos estão, né? Tem uma expressão do vulgo que eu não queria dizer aqui, mas é mais ou menos cagando e andando para o que os pais estão dizendo. Eu não ia dizer, mas eu só falei para dizer qual é a palavra que eu não ia dizer. Entenderam? Quem entende essa palavra, cagando e andando? Você já parou para pensar no significado dessa palavra? Uma pessoa que está andando e cagando, ela está dizendo: se dane-se o mundo. Porque é toda uma cerimônia, a pessoa tem que parar, tem que sentar, tem que estar no lugar reservado, fechar a porta, né? Fazer a coisa com atenção no que está sendo feito. Mas a expressão cagando e andando, ela deve ser exclusiva dos brasileiros, eu imagino. O brasileiro é fantástico para criar essas expressões idiomáticas que dizem mais do que qualquer outra coisa. Acredito que nenhuma língua do mundo, nenhum povo do mundo tem tal criatividade para falar uma coisa tão certa
Então o filho que não está nem aí, vamos colocar o não estou nem aí para nada, os pais estão apacentando, mas não está tendo resultado. E um dos traços, portanto, da apostasia é esse. O quanto que a direção ministerial ajuda, efetivamente. Ou qual é a recepção do rebanho em relação ao cuidado dispensado. E eu não estou falando aqui, exigindo nada de ninguém, porque cada um sabe de si. A minha relação é muito fraterna com os irmãos, né? Eu não tenho essa imposição. Todos vocês que me conhecem, sobretudo pessoalmente, sabem de como é que eu lido com essas coisas. Então não há nenhuma reivindicação. Eu estou falando dos traços da apostasia, como sinais de que o dia está se declinando. E como que esses traços podem sinalizar que nós estamos a passos largos de chegar nesse tempo e, eventualmente, nos encontrarmos numa situação diferente daquela que o Senhor deseja nos encontrar no dia da sua vinda. Ou seja, imaginem vocês, estamos lutando, aí nós estamos sempre orientando a igreja, nós orientamos. Inclusive essa semana passada, na verdade já tem bastante tempo que eu tenho sido questionado por muitos irmãos para saber se eu vou ou não me posicionar em relação à política. Né? Você não vai se posicionar? Eu falei, eu tenho me posicionado. Não existe em cima do muro. Você tem que se posicionar, você tem que dirigir a igreja. E isso de um lado e de outro. Pressão de todo lado. E eu sempre lidei muito bem com isso, porque não me pressiona, que eu tenho minha convicção, eu sei o que eu estou fazendo exatamente. Mas essa semana eu recebi uma mensagem que a pessoa me perguntava, mas me instruía antes de eu responder. De modo que, quando eu vi que a instrução precedia a própria pergunta, logo eu entendi que a pessoa não queria, eventualmente, uma resposta. Ela queria saber, você não vai fazer nada? E aí eu teci a resposta, escrevi a respostinha e mandei para a pessoa. A pessoa não disse obrigado. Obrigado, pastor, valeu. Mínimo, né? Mínimo não. Você procura uma pessoa, pede uma explicação, uma resposta, você dar a resposta, cabe no mínimo um obrigado. Não precisa falar aqui, não concordo com você, não precisa. Obrigado pelo tempo que você despendeu, obrigado por você considerar a minha pergunta e me dar uma resposta, ainda que não seja a que eu gostaria de receber. Mas isso me incomodou no sentido de que, por causa das pressões do posicionamento, eu disse, tem mais gente assim. Então eu darei um posicionamento para os irmãos. Domingo que vem, a mensagem se intitula A Política, o Evangelho e o Mundo. É o tema de domingo que vem. Então quem quiser saber o meu posicionamento, sobretudo agora, né, que a guerra está renhida no segundo turno, eu vou me posicionar. E como um bom pastor que sou, não o bom pastor, mas como um pastor que se preocupa com o rebanho, eu vou requerer que vocês me escutem. Eu vou requerer agora um posicionamento de vocês. Ao invés de vocês perguntarem, qual é o seu posicionamento, pastor? Não, eu vou me posicionar e vou requerer que vocês sigam a minha orientação. Perfeito? Domingo que vem. Não vou adiantar nada do que eu vou falar. Né? Agora, cuidado, porque logo, isso é muito importante nós pensarmos, nós temos que pensar. Irmãos, olha, hermenêutica filosófica é uma coisa extraordinária. Extraordinária. É fantástico. Fantástico porque foge daquela hermenêutica tradicional em que te impõe um caminho
que vai te levar a um lugar que já está definido previamente. Isso aí é uma coisa estranha, esquisita, porque você nem leu o texto, nem leu o livro, mas já tem um destino que você tem que chegar, ponto final. É matemático, é lógico. Matemática hermenêutica, a hermenêutica filosófica, diferentemente, ela fala assim, olha, você não tem que chegar a lugar nenhum. Você não tem que estar nem no Gênesis, nem no Apocalipse, nem na arqueologia, nem na teleologia. O que a hermenêutica filosófica é o meio, é o trânsito, é o diálogo, é o pensar, é o refletir, é o considerar, é o ouvir o outro. Então, isso é muito impactante, porque nós que temos posicionamentos muito fortes, logo, mesmo sem ouvir a mensagem de domingo, que vai requerer um posicionamento da igreja, a pessoa já pensa assim, pois se querer que eu vote no fulano, nem adianta. Ou seja, a pessoa nem ouviu, mas já criou uma barreira. Nem sabe o que será dito. Bem, quem me conhece sabe o que eu vou falar. Quem me conhece, né? Lá em casa eu digo claramente para minhas filhas assim, a gente conversa muito. Lá em casa com os filhos a gente conversa todos os assuntos que você imaginar, de misticismo, de feitiçaria, de evangelho, de política, de cachorrada, de qualquer coisa que você pensar, a gente conversa. Nós temos papo aberto, livre, porque eu tenho que saber o que elas pensam, elas têm que saber o que eu penso, e somente nessa luz é que alguém pode eventualmente traçar um caminho para si. Então tem como conversar todos os assuntos com os filhos livremente. Lá em casa isso acontece. E eventualmente eu falo, filha, olha, eu sou um meio paradoxal, porque se eu for olhar para a força da minha carne, né, para o meu coração ainda carente de Deus, tão distante de Deus, eu diria que é assim que eu penso. Entretanto, nós cremos no Evangelho. Quem está me entendendo? Nós somos discípulos do Evangelho. Nada podemos contra a verdade a não ser em favor da verdade. Ou seja, se nós somos discípulos da verdade, pode arrancar o nosso fígado, o nosso coração, mas nós precisamos sempre declarar o Evangelho. Porque já basta aquilo que nós não damos conta, eventualmente, que acontece. Porque como nós não somos ganhos plenamente ainda, estamos no processo, eventualmente nós somos pegos e somos derrubados na força, no ímpeto de momentos, de situações. Ou vocês não são assim também? Só eu que sou assim. Então, basta essas coisas, né? Bastam essas coisas que nós ainda não temos pleno controle sobre elas, porque às vezes vem primeiro, antes que a razão raciocine. Muitas vezes acontecem coisas que você pensa depois que fez, mas o pensamento, por um momento, ele apaga da sua memória, da sua mente. Não sei se vocês estão me entendendo. Essas palavras são essas mesmas. Então bastam essas coisas. Agora, com respeito a nos posicionarmos, nós precisamos de refletir sempre o Evangelho. Sempre o Evangelho. Então, eu farei isso em nome do serviço que nós devemos prestar à igreja, ao corpo de Cristo, ao rebanho do Senhor, e eu vou requerer que a igreja escute, que a igreja receba e que a igreja cumpra. Amém? Bem, lógico que isso não vai resolver nada, né? Já sei que não vai resolver muita coisa. E por qual motivo? Por causa do traço de apostasia, em que dizemos nós que há valor na igreja local, dizemos nós que há valor em que haja condução ministerial na igreja local, dizendo nós que a palavra de Deus é aquela que deve determinar e governar nossas vidas, nós, ao sairmos do local de reuniões,
ou ao desligarmos o computador para os que assistem de casa, parece que tudo se apaga. É a semente jogada à beira do caminho. Talvez isso explique porque nós somos ainda tão infrutíferos. Porque a semente não tem como frutificar. Bem, então, tudo isso é para dizer que devemos nós estar atentos, porque a apostasia, ela é o quê? Progressiva, gradual. Ela vai ganhando terrenos e espaços no nosso coração, pouco a pouco. E nós não vamos percebendo, porque embora o dia esteja se declinando, ainda não conseguimos enxergar as densas trevas que nos esperam. Então, pouco a pouco nós vamos sendo vencidos, pouco a pouco vamos sendo ganhos, e aí o império das trevas vai ganhando terreno no nosso coração, e nós não vamos percebendo. É mais ou menos como se você fosse traçar uma linha reta. Então você tem aqui um ponto A, e aqui exatamente na mesma direção, lá no final, um ponto B. Então você tem que começar a sua linha reta até chegar no ponto B sem se desviar. Uma linha reta, de ponto a ponto. Quem está me entendendo? Mas aí, na medida que você vai fazendo a linha, você vai se distanciando milimetricamente, quase que imperceptível, coisa muito insignificante. Imagina que a cada metro você vai saindo um pouquinho, e com o olho nu não dá para perceber que você está se desviando. Mas quando você chegar lá onde você deveria chegar, você vai perceber a distância que você está do ponto onde você deveria ter chegado. A linha começou reta e foi aos poucos se afastando. E você fez uma linha reta, mas uma linha, né, quase que transversal. Você não fez de ponto a ponto. Então precisamos estar atentos a essas coisas. Paulo diz aos irmãos de Tessalonicenses, ou de Tessalônica, desculpe-me, que quando ele estava com esses irmãos, ele costumava falar acerca da apostasia, acerca do homem do pecado. Então, apostasia enquanto o tempo e, sobretudo, a condição de consciências de maior densas trevas, em que o homem terá perdido muitos valores, ou quase todos os valores, se não todos os valores. Quando o homem estará pronto para dar as costas a Deus, para virar as costas a Deus, porque ele já se tornou um homem do pecado amadurecido. Então, o que é o homem do pecado? É o homem relacionado ao pecado, é o homem pecador, é o homem que peca. Mas não é simplesmente o homem que peca, é o homem que permitiu que o pecado o dominasse, a tal ponto de agora esse pecado original, que é esse engano, esse ego, se intronize completamente na consciência e no coração, para dominar sobre as vontades do homem, sobre suas sensações, sobre seus sentimentos e sobre as suas ações. Então Paulo dizia que ele já falava isso já naquele tempo à igreja de Deus. E aí nós temos então o versículo 6, quando ele diz: e agora, capítulo 2 de Tessalonicenses, e agora vocês sabem o que o está detendo. Detendo o quê? O homem do pecado. Ou seja, existe algo que impede que este homem amadureça, no sentido de humanidade, no sentido coletivo, no sentido de todos os homens. Pode ser que, como houve na história, homens que atingiram esse clímax de amadurecimento do homem do pecado, que é o exemplo de Nirode, é o exemplo de Nero, Antíoco Epifânio, e tantos outros nomes que a história nos deixa claro que eles atingiram o píncaro da rebelião contra o Senhor, contra Deus, mas coletivamente, enquanto humanidade,
Existe algo que impede que isso aconteça. Ou seja, é Deus trabalhando na humanidade e segurando a humanidade, porque não fosse Deus trabalhando intensamente e ativamente para segurar a humanidade, todos nós já teríamos nos depravado completamente, em todos os sentidos. Mas Paulo diz, versículo 6, e agora vocês sabem o que o está detendo, para que ele seja revelado no seu tempo devido. Ou seja, nós temos aqui algumas informações. Primeiro, o que o está detendo? É uma pergunta que todos os teólogos fazem e todos de alguma maneira tentam responder. Mas antes de nós falarmos exatamente quem é que está detendo o aparecimento, o surgimento, a manifestação, o amadurecimento do homem do pecado, vamos entender que não exatamente quem o está detendo, mas o que o está detendo. O que detém o homem, não exatamente quem está detendo. O que detém o homem para que o homem não se deprave completamente? Por que você ainda tem essa sua vida relativamente justa, relativamente correta? Por que você é um homem relativamente do bem? Por que você ainda mantém toda essa ética, essa moral, essa religiosidade? Parece uma vida bem equilibrada. Por que a humanidade ainda, de certo modo, ou a terra é ainda habitável, falando de maneira geral? Por que os homens ainda podem viver em certa harmonia, em comunidade? O que detém os homens para que ele não se degrade completamente é o que diz no Salmo de número 2, os laços e as algemas de Deus. Ou seja, esses laços e algemas, entendam, seria assim, quando Deus criou o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então Deus tem algo, o homem tem algo de Deus dentro dele. Mas não é uma questão meramente de você ficar tentando tocar uma entidade, uma coisa, porque não é assim que Deus habita o nosso ser, exatamente. Ficar tentando tocar, eu vou tocar esse Deus interior. Então vou fazer aqui um yoga, vou fazer aqui uma meditação, fazer um exercício 446, não, nada disso. O que exatamente, como acontece? Porque o homem é criado à imagem e semelhança de Deus, o homem traz dentro de si os traços de Deus, os traços da divindade. Deus é a justiça, Deus é o amor, Deus é a equidade, Deus é a misericórdia, Deus é o perdão, Deus é graça, Deus é cuidado. E todos esses traços de Deus se encontram dentro de nós. Não são nossos, absolutamente. Os crentes lutam e pregam e discutem uns com os outros para tentar dizer que o homem é salvo pela graça. E de fato o homem é salvo pela graça. Não poderia ser de outra maneira. Porque se fosse para o homem obter salvação por meios próprios, que não fosse a graça divina, o homem jamais conseguiria. Mas eu não vou discutir que o homem é salvo pela graça, eu vou dizer que o homem vive pela graça, ele existe pela graça. Somos o que somos pela graça. Tudo é graça divina, tudo é dele, nada é nosso. Eu não tenho bondade minha, eu não tenho justiça minha, porque quando eu sou justo, poxa, o Alexandre é justo. Bem, pode ser que aconteça, mas essa justiça que exerço é divina, são laços, são algemas, ou seja, eu estou amarrado organicamente ao Criador, porque os traços do Criador me constituem, os traços do Criador me determinam. Só que os homens, conforme o Salmo de número 2, eles caminham no sentido de falar, nós não queremos estar ligados ao Criador. Nós queremos o nosso próprio reino.
Um dos grandes erros da nação de Israel foi exigir de Samuel que lhe desse um rei. Foi um dos grandes erros. Queremos um rei. Todas as nações têm os seus reis. Por que nós não temos o nosso rei? Ora, essa atitude do povo de Israel é como que dissesse: tudo bem, Deus é o rei, tá, nós já sabemos disso, mas nós queremos o nosso rei, o nosso governo, que nós queremos nós mesmos, por meio do nosso soberano, que não é Deus, nós queremos um homem, definir os nossos destinos, ou o nosso destino. Isso é uma tendência exatamente de falar: não queremos estar ligado ao Criador. Desde o Éden, pegando pela revelação das Escrituras, que o homem tem essa tendência de falar: não, eu quero o meu caminho, eu quero a minha vida, eu quero o meu reino, eu quero estabelecer o meu destino. Essa arrogância de achar que nós somos capazes. Então são os laços e as algemas do Criador, que são os traços da divindade no homem, que nos mantém ainda nesse equilíbrio. Se eu acredito que você seja uma pessoa íntegra, você pode ser uma pessoa íntegra, mas onde está a sua humildade em dizer: essa integridade é de Deus? Isso é graça. Mas e o outro que não é íntegro? É alguém que diz para Deus: eu quero a minha própria integridade, a minha própria justiça. É que deixa ou ignora a Deus para estabelecer a sua própria existência. Então, o que detém são esses laços. No tempo da apostasia, para que esse homem chegue ao amadurecimento, esses laços terão de ser rompidos. Por isso que é dito acerca: para que o homem do pecado se manifeste no seu tempo devido. Ou seja, qual é o tempo devido? Ora, poderia ser hoje, poderia ser amanhã, mas o tempo devido é o tempo que, dentro da economia de Deus, Deus dirá, como ele disse, como ele fez em Romanos capítulo 1, versículo 24. Deus os deixou ir. Então, até esse deixar ir de Deus, um pouquinho mais, Silvio, até o deixar ir é graça. É quando chega num ponto limite em que Deus fala: este homem de fato resiste à minha vontade, resiste o meu falar, resiste o meu cuidado. E Deus então, em respeito ao livre-arbítrio que ao homem Deus concedeu, Ele diz: então vai. Mas é com muita dor que Deus deixa o homem ir. Mas o deixar ir livremente é perdão. É Deus sofrer a perda. É Deus perder. E Deus sabe que esse caminho é caminho de morte. Mas nenhum homem vai trilhar esse caminho que é caminho de morte e por fim morrerá, sem que Deus lhe tenha falado milhares e milhares e milhares de vezes, advertindo-o acerca desse caminho. Bem, queridos, para quem está em casa, eu dei uma pausa aqui que a irmã Silvia estava compartilhando e também fazendo uma pergunta, porque nós primeiramente colocamos o que é que detém o homem. Eu disse, falaríamos primeiro sobre o que e não sobre quem. Mas falaríamos primeiro sobre o que, para então falarmos sobre quem. Tá bom? Então, o que de fato nos segura? São esses traços divinos, são essas algemas, esses laços que estão presentes nos homens, de maneira geral. Porém, de maneira efetiva, o que são esses traços de Deus no homem? O que são essas algemas de Deus no homem? Senão uma
obra e uma ação do próprio Espírito de Deus. Então, é lógico que esse texto de Tessalonicenses, capítulo 2, nos fala de que até que seja afastado aquele, não o que o detém, aquele que o detém. E esse aquele, chegamos agora no que a irmã Silvia perguntou, é exatamente o Espírito Santo. Então, é aquilo que de Deus está em mim, esses traços de Deus que estão em mim, que são laços e algemas, ora, não pode ser outra coisa senão o quê? A própria essência divina em mim. E o que é essa essência divina senão o Espírito de Deus? O problema é que a teologia nos confundiu tanto, que quando você fala a palavra, quando você fala o Espírito de Deus, você pensa numa entidade, a parte de Deus. Ao Pai, uma entidade, o Filho, uma entidade, o Espírito Santo, uma entidade. Você pensa logo, o Espírito de Deus é uma entidade à parte de Deus. E a teologia insiste em dizer que o Espírito de Deus não é o Pai, não é Deus. Como não? Se o Espírito é dele, como é que é uma coisa à parte dele? Então, nós temos que desautomatizar esses termos que estão tão automatizados na nossa cabeça. Quando a gente fala anticristo, você pensa num homem que vai surgir, que vai fazer isso, aquilo, outro. Você não para pensar na palavra anti, é contrário, oposto, opositor a Cristo. Tudo que se opõe a Cristo é anticristo. De modo então que o Espírito de Deus, que é o que o detém, é o próprio Espírito, é a essência divina no homem. Como homem, por isso eu comecei dizendo que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E quando é que Deus comunica ao homem a sua imagem e semelhança, senão quando Ele sopra no homem o seu Espírito? Então esse Espírito soprado, que é o Espírito divino, que é o Espírito Santo, é essa marca divina no homem. São esses traços. E na medida que esse Espírito divino no homem, de certa forma, está agindo sobre ele para mantê-lo num certo controle, então, essa obra e essa ação divina de controlar o homem é o que impede que o homem chegue ao estado de apostasia plena. Só que está dito que chegará um tempo em que aquele que o detém será afastado. Daí, eu vou encerrar agora, porque o horário já está avançado, nós continuaremos na semana que vem, mas só para vocês irem refletindo, daí que muitos pensam que o Espírito Santo vai sair da terra. Os que acreditam que aqui é o Espírito Santo, e eu acredito que seja, sim, o Espírito Santo, mas ele pensa que o Espírito Santo vai sair da terra. E não é esse o sentido do texto, porque o Espírito Santo não pode sair absolutamente de lugar algum. Porque se o Espírito Santo sair da terra, logo, ele não pode ser onipresente. Aí basta só o Salmo 139 para você entender que não tem para onde ir o Espírito de Deus, não tem como o homem fugir do Espírito de Deus, porque ele está e preenche todas as coisas. Perfeito? Então, o que significa ser afastado aquele que o detém? É que a obra, que é essa graça comum de detenção do amadurecimento do pecado, essa obra deixará de ser efetuada enquanto ação, não enquanto presença. Tá bom? Queridos, já são 10:10, nosso tempo está bastante esgotado, eu vou parar por aqui. Na semana que vem nós vamos dar continuidade falando sobre até que seja afastado aquele que o detém. Vamos partir exatamente deste ponto na próxima quarta-feira, tá bom?